Bom, quanto à rotina do LMC, ela consiste na realidade no agrupamento dos dados já previamente registrados, seja através da conferência do caixa, onde ele vai colher os encerrantes para apurar a venda e tudo mais, quanto nas planilhas em que são registradas as notas fiscais de entrada dos combustíveis, ou seja, com as informações de parametrização, ele sabe o tanque a que pertence e tudo mais. Então, ilustrando a tela e o objetivo da tela, vamos abrir aqui LMC, Livro de Movimentação de Combustíveis. Eu vou escolher o produto que eu quero realizar o registro nesse momento, e aqui eu vou efetivamente fazer por amostragem um período curto, em que ele me vislumbra as medições registradas ao longo dos dias. Portanto, a cada dia ele vai registrando o que tinha na abertura, que seria o registro anterior, as vendas a partir dos encerrantes registrados nos caixas, as entradas registradas a partir das planilhas e o seu estoque escritural. Com o estoque escritural eu vou e faço o registro da medição física e, portanto, ele apura a diferença no estoque nesse dia. Aqui eu vou exemplificar uma correção, porque esses dias todos já estão processados, ou seja, já foi registrado e gravada a medição física, portanto, apurando a diferença. Aqui o que eu poderia eventualmente fazer é um ajuste na medição física, de modo a eliminar essa sobra, diminuindo no dia posterior a falta. Então eu vou dar F6, que seria para desprocessar essa medição. É uma medição de 7.082, eu vou propositalmente colocar 7.042. Então ele já fez aqui a diferença, percebe-se que ele já automaticamente calculou a diferença atualizada, baseada dessa escritural, e eu vou propositalmente colocar 7.032, vamos dizer assim. Sim. Portanto, eu fiz com que não houvesse uma diferença substancial aqui. Ele deixou de ficar vermelho porque ele respeitou a diferença máxima tolerável de 0,6% regulamentar. Entretanto, ainda houve uma ultrapassagem aqui do 0,6%, em que ele até me permite, de acordo com as permissões do usuário, entretanto, ele assinala que houve uma ultrapassagem, o que pode eventualmente estar sendo corrigido e compensado nos dias anteriores, o que, no meu ponto de vista, pode determinar que o 0,6% de diferença seja apenas na análise do período, digamos, do mês, ou enfim, aí fica claro o critério do cliente como encarar essa diferença efetivamente. Pois bem, essa avaliação da diferença de caixa, eu posso igualmente refleti-la através de um relatório próprio padrão do sistema. Então eu posso vir aqui no LMC, na palavra-chave LMC, e tirar o relatório de conferência, em que do dia 1 ao dia 10, para refletir o mesmo período, eu posso buscar eventualmente o produto ou deixar em branco para que apareçam todos, e agrupar por data na eventualidade de ter algum produto que tenha mais do que um tanque. Então ele vai fazer a apuração da diferença do dia se eu agrupar por data, né? Então aqui eu tirando esse relatório especificamente, daí ele vai apurar dia a dia as diferenças. Como eu acabei de fazer um ajuste nela, ela já reflete aqui o ajuste conforme ficou. E aí ele vai apurando essa diferença ao longo do período que eu determinar. Aqui, evidentemente, que está refletindo uma diferença bastante substancial. Entretanto, como se trata de uma base de demonstração, ele demonstra assim. E aí, eventualmente, na prática, a gente vai ter mais cuidados quanto a essas diferenças efetivamente. Apenas para ilustrar, em se tratando das informações, a origem dessas informações, como eu disse, a planilha de entrada de nota vai refletir aqui pela data em que a planilha foi elaborada. Portanto, é essa data da elaboração da planilha que vai, de fato, determinar em que dia
do LMC que vai registrar essa entrada. Além disso, as vendas do dia, esse dia 1/9, por exemplo, se eu for na conferência do caixa, nesse mesmo dia 1/9, abrindo, ele já foi conferido e etc. Portanto, aqui eu posso apenas ilustrar. Essa ilustração, nesse caso específico, como se trata de um posto que opera o caixa por frentista, os encerrantes desse dia, nessa recomendação de operacional, eles são concentrados num único caixa principal, já que o controle do encerrante, nesse caso, por opção, ele não é tão relevante para efeito de conferência do caixa, mas sim para o LMC. Portanto, eu só tenho acompanhamento dos encerrantes a partir de um único caixa principal. E aí na aba encerrantes, apenas desse principal, é que eu de fato vou ter aqui a demonstração dos encerrantes. Em se tratando desse dia especificamente, que foi a abertura, eu propositalmente ilustro aqui uma situação em que eu tenho mais do que um encerrante possível, porque houve um encerramento de encerrantes ao longo do dia, nesse caso específico, por conta de alteração de preço. E aproveito para ilustrar também que ele tem a ordem do LMC, aqui é especificamente com a finalidade do LMC, em que ele vai buscar na ordem 1 a leitura inicial do LMC e na ordem final do dia a leitura final, e aí ele pega o maior menos o menor e apura a venda do dia, efetivamente. Claro que também registrando as devidas aferições deduzidas da venda, efetivamente, né? Afora essa questão das entradas a partir das planilhas e das vendas a partir do controle dos encerrantes do caixa, o que eu posso destacar aqui na rotina também, vamos pegar aqui um horário, um dia, eu vou mudar aqui para um dia mais recente desse exemplo, digamos do dia 20 até o dia 22, que seria a data atual, em que eu evidentemente ainda não tenho o fechamento desse dia, por ele estar em curso, entretanto eu tenho o fechamento do dia anterior, baseado nos fechamentos dos encerrantes e das entradas, e aqui eu tenho a sugestão apenas do meu escritural. Aqui eu iria dar um Enter e iria informar a medição. Essa informação da medição, ela pode opcionalmente ser registrada previamente, através do F10, lançamento para registro da medição. Eu poderia buscar informações previamente registradas em que eu tenho a informação dessa medição física a partir do frentista que fez a medição no ato ou através da integração com um medidor eletrônico, Videroot, Telemed, etc. A gente faz essa integração, ele captura a medição de tempos em tempos e eu posso opcionalmente usá-la como uma referência ou mesmo para registrar de fato a medição a partir dessa integração. Então, isso opcionalmente pode ser feito, assim como existe a necessidade no período de fazer o termo de abertura a partir desse atalho F3, o encerramento do livro através do F5, e eu posso acrescentar observações no dia que tiver destacado a partir do F7. Além disso, e como uma vantagem da nossa rotina, eu posso emitir facilmente a nota de diferença de encerrante de combustível ao longo do período. Eu posso fazer isso através do F8, em que ele é capaz de, portanto, fazer o cálculo dessa diferença por combustível do período que tiver listado aqui, e por conta das facilidades do tipo de documento fiscal e etc., ele faz os cálculos, aplica o CFOP e as características fiscais, e a partir da emissão da SNFE, ele cumpre toda a rotina fiscal e contábil, dado que a simples menção do processamento aqui da medição física já resolve a questão do controle gerencial de estoque. Portanto, eu faço com que todas as pontas sejam unidas e cumpram a rotina como um todo. Não somente a gerencial, por conta do controle do estoque, mas também a fiscal e contábil.
Portanto, eu fecho todas as pontas de uma forma bastante simples, porque basta que eu dê o F8, ele vai perguntar se é do dia ou do período. Eu naturalmente costumo indicar que faça uma nota por mês, portanto, eu vou dizer que é pelo período listado aqui, e aí ele vai emitir a nota, fazer a transmissão conforme as rotinas prévias de parametrização do sistema. Complementar a isso, vale a menção de que nas configurações do produto, do posto como um todo, eu posso determinar no cadastro de bicos a data de listagem para a LMC desse bico determinado. Eu venho aqui e se eu faço a menção aqui sobre a saída do cadastro, eu consigo tranquilamente fazer uma mudança, por exemplo, porque muitas vezes nos sistemas são feitas rotinas de ajuste, que perde histórico ou coisa que o valha, ou tem que ficar cadastrando o mesmo bico diversas vezes. Aqui é uma coisa muito mais tranquila, porque ele registra a informação do período em que esse determinado bico 1 foi gasolina, e se porventura eu altero esse bico para gasolina aditivada, por exemplo, eu faço um ajuste no cadastro, de modo que, como gasolina comum, ele vai estar de tal data até tal data, vai registrar nas tabelas de controle do sistema por data, e aí, a partir daquela data em que haja a modificação, eu coloco aqui outro ajuste, e, portanto, eu consigo manter o histórico dos lançamentos de LMC como eles foram na época em que ocorreram. Então fica bastante tranquilo de eu fazer mudanças dessa natureza sem ter que ficar criando novos tanques, novos bicos, porque o sistema é previsto de ter essa possibilidade de mudança sem que haja a perda desse histórico, o que vai se refletir em uma grande vantagem se eu porventura precisar fazer uma revisão do SPED da época em que esse bico era outro produto, e portanto facilita bastante nesse sentido. Afora isso, como tem o F10 lá para buscar o registro das medições, é aqui no lançamento das medições em que eu posso opcionalmente fazer com que o frentista, o encarregado de pista, registre aqui do bico tal, tal dia, tal hora, o turno em que foi feita essa medição e o valor dessa medição. E com isso eu vou registrando aqui, a partir de como se fosse um bloco de notas, as medições que foram capturadas no momento em que ocorreram de fato. E a partir dessa listagem eu vou optar por usá-la como referência lá na medição física ou algo que o valha. Portanto, fica isso como um histórico de medições. O mesmo ocorre quando se trata do medidor de tanques. Eu posso, através do medidor de tanques, registrar qual medidor estaria integrado, Telemed, Videroute pela serial, pelo IP, e de quanto em quanto tempo ele vai capturar essa medição. Feito isso, com as devidas configurações de cada caso, ele vai passar a registrar a medição no tempo de intervalo devido aqui, e portanto eu vou poder utilizar isso não somente para referência no LMC, mas também para produzir relatórios de reconciliação entre o período de hora em hora do que saiu de vendas nos encerrantes em face à diferença nas medições capturadas da integração. E assim por diante, utiliza-se isso como uma massa de dados para produzir relatórios, painéis e tudo mais. Bom, com isso a gente consegue encerrar o ciclo do LMC. Ele basicamente vai consistir nessa rotina bastante simples, nada mais do que apenas um agrupamento das informações que já estarão no sistema. Outra vantagem é o fato de que eu posso fazer ajustes através do processamento e desprocessamento dessas medições, de modo a fazer a normalização de diferenças, ou seja, de um dia para o outro eu tenho sobras e faltas que, como foi ilustrado ali naquele momento, eu posso desprocessar de modo a amortizar essas diferenças e deixar o histórico do LMC mais limpo, mais coerente.